500 trabalhadores de uma usina foram resgatados. Coloca as imagens para a gente em tela cheia. Por suspeita de estarem em condições análogas à escravidão. Isso aconteceu em Porto Alegre do Norte, que fica a 1.300 quilômetros de Cuiabá. O Arthur Garcia está agora com um representante do Ministério Público do Trabalho e vai compartilhar com você detalhes sobre esse flagrante. Arthur, segue daí, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Trindade. Eu estou aqui com o Gerson Delgado, que é superintendente regional do trabalho aqui de Mato Grosso, que vai falar sobre essa operação importante, porém lamentável, né, Gerson? Infelizmente, é a situação envolvendo o trabalho análogo à escravidão aqui em Mato Grosso. Bom dia. Bom dia, Trindade. Bom dia, Arthur. Bom dia, Mato Grosso. Realmente, Arthur, é lamentável porque Mato Grosso é um celeiro, é campeão de exportação de grãos, tem uma participação importantíssima no PIB brasileiro, com principalmente exportação de carne e tantos outros produtos também. E encontramos essa situação lamentável que, infelizmente, graças à Auditoria Fiscal do Trabalho, que desenvolveu uma das maiores ações de resgate de trabalhadores submetidos a essa condição análoga de escravo, neste momento, a partir do momento que recebemos uma denúncia do Centro de Direitos Humanos. Nós encontramos no local, Trindade, trabalhadores submetidos a um alojamento inadequado. Muitos trabalhadores estavam dormindo no chão, havia excesso de superlotação, não havia fornecimento de roupas de cama, lençóis, havia também a questão do desconforto, não havia ventilação adequada nos alojamentos devido a esse grande número de trabalhadores, sendo também comprometido o refeitório devido ao poeira excessivo da obra, né? Porque a construção civil tem essa natureza de excesso de poeira. Então, várias condições que comprovaram violações gravíssimas configuram a situação de trabalho degradante, é um elemento típico de crime previsto no Código Penal brasileiro. Gerson, a questão do incêndio foi provocado pelos trabalhadores exatamente pelas condições que eles estavam. E outra questão foi que o empresário, ele se comprometeu a arcar com todas as despesas, as custas e todos os recolhimentos trabalhistas anteriores, é isso? Realmente houve uma revolta devido a um grande número de trabalhadores no local. Não havendo água suficiente, esses trabalhadores não conseguiam banhar, tomar banho, principalmente fazer as suas necessidades fisiológicas de forma adequada. Você imagina, mais de 600 trabalhadores tendo que fazer necessidades fisiológicas e sem água. E outros problemas maiores também. Jornada exaustiva, não havia descanso semanal remunerado, havia configuração também de indícios de tráfico de pessoas, porque muitos desses trabalhadores, Trindade, foram arregimentados na região norte e nordeste do Piauí, Maranhão, com falsas promessas de ganhos elevados, e muitos desses trabalhadores, quando chegavam aqui, alguns desses não eram contratados porque não eram aptos no exame admissional e não tinham recursos para voltar. Houve também comprovação de desconto irregular desse transporte, que deveria ser obrigação da empresa também. Então, esses trabalhadores, sujeitos a essas condições de jornadas exaustivas, servidão por dívida, somada a essa degradância do ambiente de trabalho, que compromete a sua saúde, compromete a sua segurança, mas principalmente fere um pilar fundamental da Constituição brasileira, que é a dignidade da pessoa humana. Gerson, tem um canal também de denúncia, né, que o Ministério do Trabalho tem. Quais são esses canais para que, se alguma pessoa for vítima ou compreender que acontece em tal região ato como esse, qual é o canal para fazer a denúncia? Hoje nós temos o Disque 100 e também o canal IP do Ministério do Trabalho para denúncias dessas situações. Mas é importante ressaltar, Trindade, que a fiscalização se encontra em andamento. Ainda não há uma garantia, apesar de alguns trabalhadores já terem seus direitos quitados, mas não foi estendido a todos os trabalhadores, porque a fiscalização continua em andamento. Mas o objetivo principal é garantir que todos esses trabalhadores retornem ao seu local de origem, mas principalmente com seus salários e todas as suas rescisões quitadas, e com a emissão também da Guia de Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado, que é uma obrigação do Ministério do Trabalho que ampara eles por um período de 3 meses. A empresa lá desenvolvia qual serviço lá, Gerson? Era no fomento de etanol? Qual que era a finalidade lá? A empresa estava construindo justamente uma usina de etanol
de grande porte, por isso esse grande número de trabalhadores que vieram de fora, porque em Mato Grosso nós vivemos uma realidade de praticamente pleno emprego. Então, para obras grandes, muitas dessas construtoras trazem trabalhadores de fora. Tá certo. Trindade, falamos ao vivo com o Gerson aqui. Muito obrigado, Gerson, superintendente regional do trabalho aqui de Mato Grosso. Olha só, é importante o que ele está dizendo aqui sobre essa questão, e principalmente a identificação das pessoas, porque eles eram cooptados. Existe um grupo criminoso que acaba no Nordeste, no Norte, recrutando essas pessoas e trazendo aqui para Mato Grosso, infelizmente, para trabalhar nessas condições. Trindade, se você quiser fazer alguma pergunta, eu repasso ao superintendente. Continua aqui comigo. Eu tenho duas perguntas, Arthur. Primeiro, se a obra ela foi embargada ou interditada, ou se foi feito algum pedido para a interdição dessa obra. E a segunda pergunta é o que está acontecendo com esses trabalhadores nesse momento. Eles foram retirados do alojamento e aguardam para a recondução às suas cidades. Eles estão em algum hotel, em algum abrigo? Como que faz para receber essa quantidade significativa de trabalhadores? Tá, o Trindade pergunta lá, superintendente, sobre a questão dos trabalhadores, qual a condição que eles se encontram hoje e também a empresa. Ela tinha ali a autorização, tinha as normas ali para a execução dessa obra no local? Para a contratação dos trabalhadores, a empresa tem que trazer trabalhadores de forma com a certidão declaratória de transporte de trabalhador. É o que não foi encontrado no local. Na maioria dos trabalhadores foram arregimentados de forma ilegal. Por isso que ainda estamos apurando esse indício de tráfico de pessoas. Quanto à obrigação da empresa pagar os trabalhadores, também estamos desenvolvendo um acordo, uma negociação para que esses trabalhadores, essa empresa faça um ajuste de conduta para que depois da lista suja a empresa seja retirada. Mas principalmente, o objetivo principal do Ministério do Trabalho é fazer com que todos os direitos sejam alcançados a todos que foram submetidos a essas condições. Esse total de aproximadamente 500 trabalhadores, eles se encontram onde hoje? Eles estão lá na cidade? Eles estão em algum hotel? Qual que é o amparo que eles estão tendo hoje? Boa parte desses trabalhadores ainda encontram no hotel, mas muitos desses trabalhadores, como já está no final desta operação, já se encontram em deslocamento para seu local de origem, seus estados de origem. Tem mais ou menos quanto tempo eles já estavam naquele local ali, Gerson? Eu não sei precisar o tamanho, aliás, a distância que tem essa obra, né, em termos de tempo. Não apurei essa situação, mas é importante destacar que é uma obra de grande porte. E Mato Grosso, Trindade, nós vemos que é um estado de referência nacional, com muitos investimentos, grandes obras. Arthur, é o terceiro caso que encontramos no segmento de construção civil. Mato Grosso tinha uma realidade da pecuária, né? Devido ao isolamento geográfico, muitos trabalhadores eram submetidos a condições que configuram um trabalho análogo à escravidão nesse segmento da pecuária. E hoje, neste 2025, nós estamos vivenciando essa realidade da construção civil, principalmente com essa arregimentação irregular de trabalhadores. Até em Cuiabá temos trabalhadores vindos de fora. Então não existe dentro do Mato Grosso quantidade de mão de obra suficiente para tantos investimentos. E muitos desses empregadores acabam trazendo de fora. Só que tem que dar condições, tem que propiciar o cumprimento da legislação para que esses trabalhadores sejam realmente encontrados em situação de dignidade. Gerson, parabéns pelo trabalho, conhecedor aqui do que está falando e principalmente tem notoriedade do trabalho que é realizado aqui em Mato Grosso. Trindade, é importante o que o Gerson falou, porque nos anos 90 era comum, né, aquela questão dos trabalhadores virem para Mato Grosso para trabalhar naqueles locais de retirada ali da cana-de-açúcar, né, aquele trabalho degradante, e a gente viu que isso acabou. Só que, como o Gerson falou, infelizmente hoje vivemos uma questão moderna, a questão da construção civil, onde esses trabalhadores são submetidos nessas condições aí. Volto com você no estúdio, Trindade. Muito obrigado, Arthur. Sabe as palavras, agradeço a gentileza do representante do Ministério do Trabalho em receber a nossa equipe. É um caso bárbaro, é um caso inaceitável.